1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim, a palavra de Deus. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Senhor, fala conosco, nos alimenta, nos instrui, nos confronta, nos consola. Espírito Santo nos ajuda a entender e a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa noite. Nós te pedimos, Deus Santo, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Paulo escreveu essa carta à igreja de Tessalônica, porque ele precisava corrigir alguns erros, alguns equívocos sobre a doutrina dos últimos dias, que nós também chamamos de escatologia. Quando falamos em escatologia, nós já pensamos em Apocalipse, como as coisas terminam. Essa igreja estava entendendo errado a volta de Jesus. Essa igreja estava entendendo errado para onde que as pessoas iam depois da morte, aqueles que criam em Cristo. Então, Paulo, ele vê a necessidade de escrever essa igreja, que conforme o capítulo 17 do livro de Atos, ele plantou junto com seu companheiro Silas. Ele prega ali, e ali também, mais uma vez em Tessalônica, ele é perseguido, e judeus invejosos se associam a homens, como diz a Escritura, a homens maus da malandragem, e vem contra eles que eles têm que fugir de Tessalônica, e ele vai depois para Bereia, até que depois ele chega em Atenas. Esse é o contexto histórico no qual Paulo ele está escrevendo então para essa igreja, que por pouco tempo ele fica na cidade, ele prega o evangelho, mas as pessoas ali se convertem, elas, como diz o texto, elas deixam os ídolos, e elas conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Provavelmente, essa carta é a primeira carta que Paulo escreve, como um pastor, como um apóstolo de Cristo. Nesse ponto onde estão inseridos os versos 8 e 9, nós temos aquele lugar que geralmente nas cartas de Paulo é onde ele dá graças a Deus pela vida da igreja, e é isso que ele está fazendo aqui, a partir do verso 2, e ele vai fazer isso até o verso 10, então o capítulo 1 dessa carta é ele dando graças a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja, e de como eles se converteram de tal maneira a Deus, que eles começam a evangelizar, e diz o texto sagrado, que teve uma repercussão, que a fé deles teve uma repercussão em toda a Macedônia e também na Acaia, que pensando hoje, nós temos que pensar na Grécia. É como se dissesse o seguinte, falou assim, olha, pregou o evangelho em Tessalônica, e de Tessalônica, nessa cidade, o evangelho se espalha pela Grécia. É isso que ele está dizendo aqui. O encontro deles com Deus produziu duas coisas importantes.
E nós podemos olhar essas duas coisas importantes olhando para o próprio texto. Apesar de a primeira característica estar no verso 8, cronologicamente ela não acontece primeiro. Primeiro, com os Tessalonicenses, aconteceu o verso 9, e foi assim com você também. Perceba, olha o final do verso 9: deixando os ídolos, vocês se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E tem uma palavra aqui que fala para servir. Como servir a esse Deus vivo e verdadeiro? Com adoração. O verso 9 fala de conversão, salvação, mas fala de adoração, uma marca da igreja, uma característica da igreja de Jesus. Ela adora a Deus. Que Deus? O Deus vivo e verdadeiro. Por isso que ele diz, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A adoração é um serviço santo, é um trabalho. Mas quando voltamos no verso 8, diz assim: por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Como que a fé dos Tessalonicenses, que se converteram, deixando os ídolos para trás, voltando para o Deus que o próprio Paulo e Silas anunciaram, como que teve repercussão? Eles estavam então se reunindo, fazendo seus cultos, adorando a Deus, mas para que aquela transformação espiritual que aconteceu em cada um deles repercutisse, eles precisavam pregar, eles precisavam anunciar aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E nós? E você que me ouve aqui? Que tipo de igreja você, eu, portanto, nós estamos sendo para Deus? Nós estamos servindo ao Deus vivo e verdadeiro, com a tarefa mais importante da nossa vida: adorar a Deus. Nada é mais importante. Nada é mais importante do que adorar a Deus. Nada que você vai fazer amanhã, nada que você vai fazer depois daqui. É o chamado superior, é o sublime, é o pico. Adorar a Deus é o pico, é o máximo que um ser humano chega. Adorar. Mas ao mesmo tempo tem outra marca aqui que nós precisamos ver se nós como igreja estamos sendo isso para Deus. E não apenas para Deus na adoração, mas para o mundo. Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Ah, pastor, a minha história é longa. Eu vivia nos ídolos, eu vivia no espiritismo, eu vivia na bruxaria, eu vivia nos terreiros, eu vivia no ateísmo, fazendo do meu próprio ser o meu Deus, que eu mesmo criei. Todos nós estávamos longe de Deus, mas Deus alcançou você. E a Escritura diz que as pessoas são alcançadas, os pecadores, os idólatras, os perdidos, os sem Deus, são alcançados quando o Evangelho é proclamado para essas pessoas. E foi assim com você: alguém pregou Jesus, alguém anunciou para você a melhor notícia: ei, pecador, pecadora, a boa notícia é: os teus pecados podem ser perdoados. Creia em Jesus, se volte a Ele. Você está fazendo isso? Você está vivendo como um adorador na sua vida? Ou o mais importante que você é o comerciante de segunda a sábado? Ou o mais importante para você é ser o melhor marido? Ou o mais importante é fazer aquele negócio? Pense no que você quiser, faça o que você quiser, mas no final, as duas marcas principais da igreja, e nós temos que olhar para nós nessa noite,
É sobre você a mensagem. Você está sendo um adorador a Deus? Essa é a coisa mais importante da sua vida? Porque se nós estivermos verdadeiramente sendo impactados pela presença de Deus quando o adoramos, é natural, é consequencial que nós vamos sair lá fora e pregar o Evangelho de Jesus. Porque quando nós adoramos a Deus, nós cumprimos o mandamento mais importante: amarás o teu Deus de todo o seu coração, sobre todas as coisas. Isso é adorar, é amar a Deus sobre tudo. Mas quando eu saio lá fora para pregar, eu estou cumprindo o segundo mandamento mais importante: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é ser igreja, e você está sendo isso. Você está sendo isso. Você está amando a Deus acima de todas as coisas? Você está se lembrando que um dia você era um perdido, você era um idólatra? Você estava lá fora, e você fazia tudo no domingo, menos buscar a Deus, mas Deus teve misericórdia e enviou alguém para pregar para você, e hoje você está aqui, graças a Deus. Graças a Deus você está aqui, graças a Deus que eu estou aqui. A Bíblia diz em João que Deus procura adoradores. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E Deus chamou você para fazer isso. Deus chamou você para ser um adorador. Esse é o chamado. Viva o seu chamado. Viva a sua humanidade plena. Seja um adorador, seja uma adoradora. Por outro lado, nós, a igreja, somos o plano de Deus de mostrar Jesus para o mundo. Somos nós, não é o poder judiciário, não é o quartel, não é o hospital, não é a escola, não é a prefeitura, não são as artes, não é a universidade, é a igreja. Ninguém vai fazer isso por nós. Coisa que os anjos gostariam de fazer, pregar o Evangelho. Isso é meu e seu, isso é nosso. Você precisa pregar o Evangelho. Você foi salvo para pregar o Evangelho. E nós não podemos continuar insensíveis às pessoas. As pessoas precisam ouvir a mensagem mais importante. Pedro escreve na sua carta: mas vocês, falando da igreja, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês, igreja, são nação santa, povo de propriedade exclusiva. Deus tem ciúme de você, Deus tem zelo por você. Mas para quê? Para que a gente é igreja? E aí ele diz, olha a missão da igreja: para que vocês anunciem as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aqui, Pedro está mostrando a sua missão. Você foi tirado das garras de Satanás para você falar de Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo. Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele morreu na cruz por pecadores, e você é um pecador, creia. Nós somos chamados para isso. Uma igreja saudável deve enfatizar essas duas coisas. Se nós só formos adoradores, nós vivemos só para dentro. Por outro lado, se eu abandono a adoração e vou só para fora, só evangelizar, eu estou olhando só fora e estou esquecendo o essencial, que é aquilo que eu faço olhando para o alto, para o céu, onde Deus está. Eu preciso fazer os dois, você precisa fazer os dois. Nós, como igreja, temos esses dois chamados que não podem ser separados. Adore a Deus, pregue o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, as pessoas se convertem dos ídolos, e elas vêm para onde? Elas vêm para o nosso meio, e elas vão começar o quê? Adorar. Elas começam a adorar a Deus, e aí conforme elas vão sendo moldadas pelo Espírito, quando elas estão na face de Deus,
Esse Espírito fala, agora vai e anuncia o Evangelho, agora fala de Jesus. E é um ciclo que não acaba. A nossa pregação gera adoradores. A nossa adoração gera pregadores. E a pregação gera salvação. E a salvação gera adoração. E a adoração enche meu coração para não posso me calar. Eu tenho que falar. Essa é a igreja. Esse é o Evangelho. Tem duas marcas importantes da igreja. Nós falamos que a igreja é santa e a igreja é apostólica. Tem mais algumas marcas, mas deixa eu falar essas duas para vocês. A igreja é santa. Pedro falou um pouco sobre isso. O que é santa? A igreja pertence a Deus. Por quê? Porque Ele comprou. É dele. Ele pagou o preço pela sua vida. Jesus morreu na cruz. Então nós somos uma igreja santa nesse sentido. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Fomos tirados do mundo para pertencer exclusivamente a Deus, para adorar. Por isso somos santos. Deus não recebe adoração de quem Ele primeiro não purifica. Impuros não podem adorar a Deus, mas pode estar no nosso meio, para que escutem a pregação, se converta. Um dia eu era um impuro, eu era impuro no meio da congregação dos justos, mas a pregação me tocou, e então eu me tornei um adorador. E foi com você a mesma coisa. Então, como igreja santa, nós pertencemos a Deus, comprado por Deus. Mas nós somos comprados para sermos filhos, sermos só dele, adorarmos, que é o principal chamado. Mas Cristo te chamou para te encher do Espírito e para enviar e falar: fale meu nome, fale de mim, não prometa bênçãos, não, prometa o Evangelho, perdão de pecados para quem crê que o Pai me enviou, e Ele manda a gente ir. Todos nós temos esse chamado de sermos testemunhas, pregadores, pregadoras. E quando eu entendo essa marca da igreja ser santa e da igreja ser apostólica, que é a segunda marca, apostólica, o enviado, apóstolos, foram enviados por Cristo. Então, se nós somos uma igreja apostólica, e nós precisamos ir em nome de Jesus para falar de Jesus, não do que as pessoas querem ouvir. Mas lembre-se, o nosso principal chamado é adorar a Deus, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Isso faz sentido. Pense nisso. Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a adoração vem antes da pregação, evangelização. Mas, e aqui, eu repito, há um perigo. Quando igrejas querem experimentar um crescimento muito grande, muito rápido, querem colocar às vezes algumas coisas que a Escritura não fala. Por quê? Porque eles querem crescer, e aí muitas vezes eles são negligentes com o mais importante, a adoração. E aí eles querem só evangelizar, e aí acha-se que uma igreja pode ser dita como saudável, só porque ela tem muitas pessoas. Não, a primeira marca é a adoração, depois é a pregação, a evangelização. John Stott, ele fala uma frase que nos ajuda a entender como nós unimos a adoração com pregação. Ele diz assim: a adoração leva ao testemunho, e o testemunho à adoração. Um alimenta o outro. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos sendo conformados à imagem de Deus. E o que nós vamos fazer lá fora? Nós temos que pregar, nós temos que anunciar Jesus, nós temos que falar que a coisa mais importante que as pessoas... Desculpa, tem alguns entre nós, alguns irmãos nossos que falam assim: olha, essa pessoa tem tudo, só falta Jesus.
Essa frase é um absurdo. Se você já falou isso alguma vez, nunca mais repita isso, por favor. Isso atrapalha o entendimento da importância da morte de Jesus. Porque se alguém não tem Jesus, essa pessoa não tem nada. Ela não tem acesso a Deus. Ela está nua diante de Deus. E está sobre ela a ira de Deus. Mas se você tem Cristo, você é a pessoa mais feliz da terra, com todas as situações difíceis que você pode estar passando. Se você tem Cristo, escute isso, o seu final é o melhor final que existe, que nem você é capaz de planejar e imaginar, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem tem Jesus, no final, eu digo a vocês, tudo vai dar certo. Todos os seus inimigos vão ser vencidos, porque Cristo venceu na cruz, aleluia. E eu posso agora descansar, eu posso confiar que Ele vai cuidar de tudo e de todos que se levantam contra mim, porque eu sou dEle, Ele me comprou, e Ele não me manda embora. Uma palavra aos pais. Pais, adorem Jesus nas suas casas, com cultos, porque os seus filhos vão crescer num ambiente de adoração, e eles vão aprender como a gente se comporta diante de um Deus que é santo, e eles vão entender a palavra, vão cantar, vão orar, e vão entender que a adoração é a coisa mais importante da vida deles. E então, pregue o Evangelho para eles. Ensine para os seus filhos que eles são pecadores e que eles precisam do perdão de Jesus. Aponte o caminho da vida eterna, aponte o caminho, e depois simplesmente fala: Senhor, faz ele entender o caminho. Senhor, vem no coração do meu filho como o Senhor veio no meu. Porque a mim, Senhor, cabe dar sementes da palavra, mostrar o caminho, dizer que ele é pecador, pecadora, mas a salvação pertence ao Senhor, como diz o profeta Jonas. Só basta agora, como o agricultor que joga a semente e fica esperando que venha a chuva, para que a semente possa dar uma colheita. Faça isso, Pai, faça isso. Se existe um lugar onde um pai e uma mãe tem que pregar, na sua casa. Não precisamos pregar em casa. Não precisamos pregar em casa. Deixe os seus filhos, pais, ver vocês adorando a Deus. Ensine eles reverência a Deus. Ensine eles como vive alguém que ama a Deus. Ensine eles, através do seu perdão, que aqueles que amam a Deus, andam com Deus, devem viver quebrantados. Queridos, na adoração você saiu do mundo. No culto nós saímos do mundo por um instante para nos conectar com o céu. Nós estamos fazendo isso agora. Cultuar a Deus de maneira comunitária, pública, solene, todos reunidos. Nós estamos deixando o mundo de lado por um tempo, e agora nós conectamos totalmente com o céu, porque esse é nosso chamado. Saímos do mundo para adorar a Deus, e nesse serviço então nós cumprimos o chamado da igreja. Por quê? Porque todo adorador que presta uma adoração genuína, ele foi predestinado para ser um adorador, e não só predestinado, antes de começar na adoração, ele foi perdoado, e ele também foi justificado, ele foi declarado justo por Deus, porque ele creu em Jesus, ele foi adotado por Deus, e agora ele é filho, e quando ele está no culto nesse instante, entenda a importância de estar aqui agora. Você é banhado pela presença de Deus, e o Espírito Santo, conforme você ouve a pregação, ele santifica você.
Eu preciso crer nisso, eu preciso então me deixar banhar por Deus estando no culto, porque quando eu estou no culto, nós, criaturas salvas, redimidas, regeneradas, estamos adorando o Criador dos céus e da terra. E tem uma coisa que eu acabei de falar, que é o Espírito Santo nos santificar, que é até uma coisa interessante, num certo paradoxo. A Bíblia proíbe imagens que simbolizem ídolos nos cultos. Nós concordamos com isso é idolatria. Mas por outro lado, existe uma imagem que é permitida no culto a Deus. Como assim? Imagem no culto é idolatria. Israel pagou caro por isso. A única imagem que é permitida no culto é a imagem que está dentro de você, que nasceu de novo, a imagem de Deus. E essa imagem, ela é trabalhada na hora do culto. Todas as outras imagens é idolatria. Mas dentro de todo ser humano, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, você vai se tornar semelhante a quem você adora. Quem você adora? A quem você presta reverência? A quem você se ajoelha? Quem é o teu Deus? Conforme você cultua Deus, você se torna parecido com Ele. E quando as pessoas vão nos terreiros, quando as pessoas se ajoelham diante de imagens, eles ficam parecidos com aqueles demônios, com essas imagens. Tem mãos, mas não podem pegar nada. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. E assim se tornam todos aqueles que se prostram diante dos ídolos. E aqueles que vão para os terreiros, eles vão ter contatos, não com o Espírito Santo, não com Deus vivo e verdadeiro, mas vão ter contato com demônios, com anjos caídos, anjos maus. Então, queridos, adorar molda o seu pensamento, adorar molda a sua maneira de ser, porque nós somos santificados. A adoração é a coisa mais importante da sua vida. O seu chamado mais importante nessa noite, igreja, você tem que entender, porque tem muitas coisas no mundo que estão disputando pela tua atenção. Muitas coisas no mundo estão chamando você para viver por aquela causa. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Pelo que você é capaz de morrer? Aonde você tem colocado a sua energia? Onde você põe os seus sonhos? Aonde você põe os seus talentos, o seu dinheiro? Para pensar nessas coisas. Cuidado para não viver uma vida fútil. Cuidado. Você pode ser uma pessoa salva, mas viver uma vida que não alegra a Deus, que não vive conforme o chamado de Deus, que não tem alegria na salvação dos pecadores. Nada te faz mais humano do que adorar a Deus. Nada, nada. É na adoração que nós nos tornamos mais humanos. Por outro lado, nada desumaniza mais o homem do que a idolatria, do que os falsos deuses. Quando você estava vindo para a igreja hoje, para adorar a Deus, você percebeu algo, ou na verdade, às vezes nós não percebemos, que sempre acontece uma coisa quando a gente vem para a igreja, a gente deveria perceber, mas a maioria das vezes a gente não percebe. Enquanto você se deslocava para cá, muita coisa acontecia ao seu redor, mas às vezes isso não chamou a sua atenção. E o que é que estava acontecendo? Nem todos estavam indo adorar a Deus. Infelizmente, enquanto você estava se trocando, se banhando, se preparando, se apresentar diante do Senhor para prestar o serviço mais importante da semana, a maioria das pessoas
estavam inertes, buscando outras coisas, e não o chamado principal delas, de adorar a Deus. Mas eu quero dizer que tem dois sentidos aqui, que enquanto você vinha para cá, muitos não vinham. Primeiro, um primeiro grupo de pessoas que não estava vindo para cá, quando você estava vindo, são os nossos próprios irmãos dessa igreja, que acabaram não vindo para cá. E pode ser que às vezes você nem sinta falta deles, mas eles não estão aqui. As poltronas deles estão aqui, a cadeira deles na mesa do Senhor está aqui. Tudo foi preparado para que eles pudessem encontrar a Deus conosco, mas eles não vieram. Eles estão em outro lugar, e o nome deles está no hall de membros da igreja. Essas mesmas pessoas disseram publicamente, no batismo nas águas: eu sou de Jesus. Mas para de adorar, não vem na ceia. Lembre-se que a ceia é a confirmação daquela minha fé no batismo. Senhor, eu continuo com aquela mesma fé, eu creio no Senhor Jesus, e aí a ceia mostra que eu continuo na fé. E o que nós faremos? Julgaremos eles. Se eles continuarem assim, eles vão passar por disciplina, conforme diz o estatuto, e eles podem ser excluídos. Pelo quê? Abandono do culto. Mas por que isso leva à exclusão? Porque ele deixou de fazer o chamado de adorar a Deus. Ele esqueceu o chamado mais importante. Mas será que a nossa primeira alternativa não é procurar eles? Será que alguém que é amoroso, alguém que vive na presença de Deus, em primeiro lugar, a gente não quer trazer eles de volta? Porque a cada dia eles vão ficando mais apagados, como se fosse um vagalume que a cada dia brilha menos, até que cai sem luz. E nós nos importamos com isso, ó igreja. Pense nisso. Quando estava vindo para cá, os nossos irmãos que não vieram. Mas tem uma multidão muito maior, multidão de milhares, do que os nossos irmãos que não vieram, que são aqueles que nós nem conhecemos, mas cruzamos por eles nas ruas. Eles são apressados, desconhecidos, mas certamente sabemos que eles não estavam indo para adorar nas igrejas. Eles farão muitas coisas hoje, sairão à noite para comer pizza. O auge do domingo dele pode ser ir comer pizza domingo à noite. O auge dele pode ter sido jogado futebol à tarde, ele ficou tão cansado que agora ele tem que descansar. Tantas coisas, ele foi para a beira do rio, ele fez um churrasco, ele fez tudo, só não fez a coisa mais sublime de todas: ele não foi cultuar a Deus. Eles não ouvem o Espírito Santo chamando para o culto. E aí, mas como eles vão ouvir o Espírito, se não há quem pregue? Como eles virão para o culto, igreja, se não há quem pregue para eles? Você foi chamado a pregar, porque quando você prega, o Espírito Santo fala, e é o Espírito Santo que pode convencer e trazer eles para cá. Você deve pregar. Você foi salvo para pregar. Escute isso: quando Deus te salvou, Ele estava contando com você no plano dEle, para alcançar outras pessoas com a pregação do Evangelho. Então Ele não te salvou apenas para ser salvo, Ele te salvou para ser um pregador e uma pregadora. Amém? Pensa nisso, por favor, porque as pessoas lá fora estão sem Cristo, e se elas morrerem sem Cristo, elas não vão ter segunda chance. Elas não têm segunda chance. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso juízo. Irmãos, você foi chamado para ser um pregador.
Nós oramos, consagramos essas crianças, foi falado aqui, faz desse bebê, esse menino um pregador. Você tem que ser um pregador, você tem que ser uma pregadora, esse é um chamado nosso. Por que nós temos que pregar? Porque Deus quer que as pessoas sejam salvas, porque essa é a nossa missão, é a missão tua, é a missão minha, é a missão nossa. Escute isso. Uma praça, e ali tinha 3 tipos de pessoa, numa escada. Tinha um bêbado, como era domingo, ele estava dormindo, ele tinha bebido muito, e bêbados têm ressaca, e aí, dormem. Mas também tinha um mendigo, e mendigo pedem, eles ficam às vezes até importunando, insistindo. Você imaginou se nós fôssemos insistentes para pregar o evangelho com as pessoas, igual os mendigos são para pedir as coisas para a gente? A gente pode aprender alguma coisa com os mendigos. Esse mendigo está pedindo, e do lado dele tem uma mulher com muito pouca roupa, que está ali para fazer negócio, e o negócio é alugar o corpo dela, por um tempo, por algum trocado. Quando nós olhamos esse bêbado, o mendigo e a prostituta, é como se nós tivéssemos um quadro que representasse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, a humanidade está caída, e eles estão lá nessas escadas, próximo de uma praça importante. Isso aqui seria só mais uma imagem da humanidade caída, mas isso muda radicalmente, quando eu falo para vocês, que aquela escada, que dá acesso àquela praça, também dá acesso a uma igreja, mas que está com as portas trancadas. E aí eu pergunto para você, nós temos sido essa igreja? Nós estamos fechados para os mendigos, para as prostitutas e para os bêbados? Ou nós temos ido até eles? Ou nós temos pregado para eles? Não dá para pregar para prostituta, não dá para pregar para bêbado, não dá para pregar para mendigo. Toda vez que alguém me pede um dinheiro que fala que é de fora, eu tenho uma resposta padrão para ela: eu quero te ajudar, mas primeiro vai na igreja, dia tal, vai lá, eu quero saber o que está acontecendo com você, e aí nós vamos conversar. Geralmente não vem, mas eu não quero alimentar ela lá, eu quero tirar ela de lá, primeiro apresentando Deus, e depois ajudando a arrumar um trabalho para começar a vida dela, porque Deus não quer que as pessoas vivam assim. Mas que tipo de igreja você é para as pessoas? Ou as prostitutas não é problema nosso? Ou as pessoas que não têm trabalho não é problema nosso? Ou as pessoas que estão se embebedando e se matando é problema nosso? Às vezes pode ser problema nosso. Quando os bêbados dirigem, eles causam acidente, isso pode nos atingir. Porque quando eu olho para Jesus, ele era acusado de andar com pecadores, Jesus era acusado de comer com pecadores, era assim que os religiosos da época falavam dele. Jesus, ele é um glutão, ele é um beberrão, mas ele andava perto de quem? De quem que ele estava perto? De pecadores. Nós estamos andando perto dos pecadores, igreja? Mas nós somos santos. Sim, somos santos para Deus, mas também somos enviados. Quando nós viemos para o culto, nós vimos para adorar Cristo, mas quando vamos para fora, nós vamos em nome de Cristo, para falar de quem? De Cristo. Não basta só adorar, eu tenho que levar Jesus para as pessoas. Queremos que perdidos venham nos cultos, igreja? A maioria vai falar sim, mas aí eu pergunto, vocês têm ido até eles?
Ou quando eles falam não, você para. Quando manda mensagem, não desiste, vocês param. Nós somos chamados para insistir com as pessoas. Lembre-se que não estou mandando você ser um pregador, uma pregadora chata. Nós temos que insistir com eles. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pregar para as pessoas? Porque Deus mandou. Quando você não prega o evangelho, você desobedece a Deus. E lembre-se, como que eu mostro o meu amor por Deus? Obedecendo. Quando você não prega o evangelho, você está mostrando que o seu amor é menor. Pode acontecer tudo na sua adoração. Você pode ter todos os dons. O seu maneira de cantar, as pessoas olham e param para ver. Mas se você só adora e não vai lá fora e não prega, você ama pouco. Porque quem ama Deus de todo o coração se importa com os perdidos. E me chama a atenção como é que nós, que sabemos o que é ser perdido, de maneira tão rápida nos esquecemos deles. Por quê? Por que isso acontece conosco? Porque nós estamos amando a Deus como Ele deseja ser amado. Devemos pregar para eles porque Ele é o nosso próximo. Nós temos que nos importar com essas pessoas por amor aos perdidos. Cada um de nós deve pregar. E deixa eu falar uma coisa aqui. Alegar a soberania de Deus, dizer que é Deus soberano, que Ele vai salvar aqueles que Ele elege, não é uma licença para se omitir no chamado celestial de pregar o evangelho. Porque eu tenho que anunciar o evangelho pensando na soberania e eleição de Deus, na esperança. Eu vou pregar, porque eu sei que tem alguns que vão aceitar a mensagem, porque Deus tem os seus. Quando Paulo ia para as cidades, ele ia com essa coisa na cabeça dele: eu vou naquele lugar, Deus é soberano, Deus salva. Deus falava isso para ele, falou: tem muita gente minha na cidade, eu sou com você, prega o evangelho, que eu vou salvar as pessoas. Tem muitas pessoas em Três Lagoas que estão esperando a pregação para se converter. Você tem que pregar. Você tem que pregar. Quando você lê o livro de Atos, lê Atos nas férias. Lê Atos nas férias. Você vai perceber o seguinte: toda vez, a partir do capítulo 2 de Atos, que os discípulos ficavam cheios do Espírito Santo, várias coisas podiam acontecer, várias coisas, mas uma coisa toda vez acontecia: eles pregavam o evangelho. Pastor, não estou pregando o evangelho. Você está muito pouquinho do Espírito Santo. Pastor, eu quero pregar o evangelho. Busque ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Ore, cultue, leia a Bíblia. Ore, cultue, leia a Bíblia. Vá olhar o livro de Atos. Eles eram cheios do Espírito Santo para quê? Eles pregavam o evangelho. Como que eu e você podemos ter a mensagem mais importante da terra, que nenhum jornal está dando, que nenhuma televisão está falando? E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós deixamos as pessoas confortáveis, quietas, indo direto para o inferno. E isso não comove seu coração? Isso não comove você? Que tipo de igreja nós podemos ser para Deus se nós nos importamos com os perdidos? Que adoração é essa que nós estamos dando para Deus? Uma adoração que diz que ama Deus, mas não ama o próximo, que Deus ama. Por favor, em nome de Cristo, não vai evangelizar prometendo nada para as pessoas, a não ser perdão de pecados. Evangelizar é prometer perdão de pecados se ela se arrepender.
Não fique pregando prosperidade para ela. Não fique pregando que Deus vai consertar os filhos dela, que Deus vai arrumar o casamento dela. Deus pode fazer isso naqueles que não são salvos. Não faça isso, por favor, não confunda as pessoas. Não confunda. Fale para ela que ela tem um grave problema. O teu pecado te separa de Deus. Por que não faz isso? Porque as pessoas vão rejeitar vocês. As pessoas vão falar que você é fanático. Quando Pedro entendeu isso, que ele era rejeitado por causa de Jesus, ele voltou para encontrar os outros como? Sorrindo. Alegria por ter sido rejeitado por causa de Jesus. Fale que as pessoas são pecadoras. Fale que Deus mandou Jesus para perdoar. Fale que elas estão sem relacionamento com Deus. Isso é mostrar o Evangelho. Pastores não são pais. Deus é pai. Pastores são irmãos. Pastor é um servo, chamado a servir todo mundo, chamado a sofrer pela igreja. Vocês já ouviram isso várias vezes. A gente fala isso quando tem candidatos a ser pastor. Pastor Vitor ouviu isso. Os pastores, de alguns, eles podem ter pais espirituais, conforme tem um relacionamento e a pessoa busca isso. Eu tinha um pastor como pai espiritual, mas nem todos buscam, nem todos têm. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como os profetas, no Antigo Testamento, eles sentiam no coração, e Deus colocava eles para terem experiências, para eles sentirem exatamente o que Deus estava sentindo. Eles sentiam na pele aquilo que o povo estava fazendo com Deus. Deus faz hoje com pastores. Então quando o pastor desce de lá e vem ficar perto de vocês, entendam que no meu coração está vindo algo que Deus me incomoda, de que nós não podemos continuar sendo negligentes com o culto a Deus. Isso ofende a Deus. Algumas pessoas nessa igreja vêm 2 vezes por mês, nem no domingo. Eu fui criado por um pastor que falava assim, ó, se você vai só domingo na igreja, você é um domingueiro. Ele desqualificava o cara. Desqualificava. Um domingo só, você é um domingueiro, que tipo de crente você é? Hoje eu não tenho às vezes nem domingueiro. Está negligenciando a Deus, que enviou Jesus para morrer por você. Aí você tem filhos, e você não vem no culto de quinta. Você não traz seus filhos na igreja. Aí depois ele cresce e vai embora no mundo, e você chora, e você reclama. Deus é soberano para salvar. Mas quando estava com você, você não mostrou que a igreja era importante. Deus quer salvar as pessoas, irmãos. A política não salva ninguém. A economia não vai salvar ninguém. A educação não vai salvar ninguém. O Evangelho muda as pessoas. Você está aqui. Você é uma prova viva do que eu estou falando para você nessa noite. O Evangelho mudou seu coração. Vamos pregar o Evangelho, igreja. Não fica prometendo as coisas, só promete perdão no nome de Jesus. Agora, não está indo pregar, mas não vem nem adorar. Como é que vai esperar que ama o próximo, não está amando nem a Deus? A igreja está entendendo o que eu estou falando? Não é esse tipo de igreja que Deus quer. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para estar nos cultos. Deus pega alguns de nós, manda para seminário, treina, rala eles, depois manda uma pandemia, rala eles mais ainda, faz eles lutar com Deus no sermão,
Deus prepara tudo, e a igreja não vem adorar o Pai. Faz o seguinte, seus filhos vão crescer, prepara uma mesa no domingo, para chamar eles, e nenhum vai, aí você vai sentir o que Deus sente. Alguns sentem isso já, os filhos vão e nunca mais voltam, mas a gente precisa passar por isso. Quantas pessoas que você conhece que não conhecem Jesus? Nós precisamos pregar para elas. Nós não podemos continuar. Tem pessoas que conversam comigo, que falam assim, eu tenho vergonha, porque você dava aula para mim, eu andava com as pessoas não pregavam para mim. Eu falo, me perdoa, não preguei para você. Nós vamos ter que pedir perdão de quem? Por que a gente não está pregando? O que falta para nós, irmãos? A gente tem Bíblia? A gente tem liberdade de pregar o Evangelho? Então vamos pregar o Evangelho, vamos adorar a Deus. Pare de ser negligente com o culto de quinta, você está perdendo muito. Como que Deus vai, como que Cristo vai fazer você crescer? Um domingo, um culto por semana, e ainda você vem um e não vem outro? Como é que cuida de você desse jeito? Como é que você cresce? Como é que você fica maduro? Como é que você dá fruto? Isso não é bom, igreja, isso não é bom. Deus não chamou a gente para isso. Sejamos crentes, vivamos para Deus, adoremos a Ele, preguemos o Evangelho, adorando a Deus, pregando o Evangelho, nós seremos a igreja que Deus deseja para nós.